Olá, amigos da TV Câmara Catanduva, mais uma edição especial Câmara Entrevista. Aqui o nosso programa traz um bate-papo com autoridades, moradores de Catanduva e região, pessoas que fizeram de Catanduva, tiveram história na cidade, fizeram de Catanduva uma cidade pujante, uma cidade que cresceu com o trabalho desenvolvido por essas pessoas que são os nossos convidados. E hoje está aqui na minha colinha o Dr. Pedro Antônio Artuso, o pessoal chama ele de Dr. Artuso também, né, que é delegado seccional aposentado, ex-delegado, e também ele foi investigador. Doutor Pedro, muito obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço. Eu gostaria de, inicialmente, falar um pouco sobre a minha trajetória aí, sobre escolar, não sei se... Exatamente, é isso que eu ia perguntar para o senhor. Aqui a gente tem um bate-papo que a gente acaba esquecendo essas filmadoras, viu, doutor? Porque o pessoal acaba olhando para essas filmadoras e fica meio preocupado. Então aqui o bate-papo é meu, do senhor. Eu gostaria exatamente isso. Antes de começar a gravação, o senhor falou que veio de Itajubi para Catanduva. Isso. Fala um pouquinho da infância do senhor, já emendando por que o interesse na polícia, né? Eu sou nascido em Itajubi, né? Meus pais sempre foram de lá, falecidos já. Eu tenho um irmão lá em Itajubi. E eu fiz o primeiro e segundo ciclo lá em Itajubi. Já o terceiro ciclo eu fiz aqui em Catanduva, no Colégio Comercial, técnico em contabilidade, né? E meu curso superior foi em São José do Rio Preto. Eu terminei lá o curso em 1985. E antes de falar sobre... Bacharel em Direito? Bacharel em Direito, isso. Eu trabalhei antes no escritório, entrei com 15 anos, escritório de contábil e despachante de Itajubi. Já nem existe mais esse escritório também. E eu trabalhei lá por 6 anos, de 70 a 76. Ou seja, desde criança, o senhor citou 15 anos, desde criança eu já trabalhava lá, já trabalhei lá. E foi muito prazeroso, né? Eu tive, assim, uma experiência enorme lá, com tudo, né, que eu aprendi lá dentro daquele escritório. E aí, certa feita, em 76, meu próprio patrão falou, olha, tem uns concursos aí agora de escrivão, de investigador, não sei se você tem interesse, né? Estou te avisando, porque... na época, delegacia e documentos de despachante era bem próximos, né? Sabe? Sempre um precisando do outro. E falei, me interessa sim. Eu fui e me inscrevi no curso e fui aprovado nesse concurso em 1976. Né? Ingressei na polícia Polícia Civil, e de lá, depois de um curso que tem que fazer lá na Academia de Polícia lá em São Paulo, eu vim parar em Novo Horizonte, né? E fiquei lá em Novo Horizonte por 6 meses. Como investigador? Como investigador, né? Depois... E o que incentivou o senhor isso? Foi esse seu patrão que falou, olha, foi tem ele, concurso, foi ele, a estabilidade do concurso? Exatamente, até porque, né, vamos dizer, o salário era bem melhor do que eu ganhava lá como funcionário do escritório, né? E foi uma mudança drástica, doutor? Como o senhor avalia sair do escritório, começar a investigar bandido? Sim, mas nós temos um curso antes, né? Você é aprovado no concurso, aí você faz um curso lá de 6 meses, 8 meses, depende do curso, depende qual que é o teu cargo, né? E eu fiquei, acho que 6 meses, se não me engano, fazendo esse curso lá na academia. Então você tem uma gama de professores que fala sobre isso, sobre aquilo, sobre vários tipos de investigações e inclusive como se atira, como se aprende, os cuidados que tem que ter, né? E após isso aí, eles são realocados para as delegacias e tudo mais. Na época, eu tinha vaga em Novo Horizonte e através de um delegado, Dr. Vitor Pascoal-Vani, eu fui como investigador lá em Novo Horizonte. E eu fui o primeiro investigador da cidade de Novo Horizonte. Até então, ninguém conhecia nem o que era o cargo de investigador lá. Né? Quando chegou lá, os jornais colocaram que chegou um investigador e tudo mais. O que é isso aí? O que é esse cargo? Ninguém sabia. Era uma novidade para a época. Era uma novidade, exatamente. Então o senhor foi o pioneiro na região? Fui pioneiro lá, E lá eu trabalhei por
pouco tempo também, eu fiquei praticamente 1 ano lá, né? E lá eu tenho, não sei se eu tenho um caso aqui para... Vamos mostrar, é o jornal de 1976. Isso, exatamente. Foi o primeiro caso que eu tive lá, logo no começo, primeiro, segundo dia de trabalho, né? Eu tive que prender um indivíduo lá, um pedófilo. Olha só, e já começou com um caso grave. Isso, exatamente, né? E fizeram a reportagem aqui, e tem o jornal aqui, datado de 26 de agosto de 1976. Abre ele, vamos mostrar a capa do jornal. Pessoal, não existe mais, né? Não existe só a mais, capa. né? Mostra a capa e depois nós vamos... Aí tá aí à frente? É. Ah, que legal. Aqui à frente. A Gazeta da Tarde, de Novo Horizonte. E a reportagem está aqui. E aí foi a primeira vez que o senhor viu o seu nome num jornal. Isso, exatamente. Como investigador. Como investigador, né? Então, por isso que essa relíquia é um diploma para o senhor. Exatamente, é uma relíquia, porque chegou para mim, eu guardei, puxa vida, depois fiz tantos casos, mas esse foi assim, que eu não, me lembro até hoje, né, como se fosse hoje mesmo o caso, né, que estaria lá aprendendo esse rapaz e tudo mais, né? Então, se puder, eu até faço a leitura do que passou aqui. Claro. Bom, o jornal é a Gazeta da Tarde, né, de Novo Horizonte. Preso ao atacar a menina. Foi preso ontem na Santa Clara, é um bairro lá de Novo Horizonte, pelo investigador Pedro Antônio Artuso, o indivíduo AV. As iniciais. O qual, aproveitando-se da ausência da mãe de uma menor de apenas 5 anos de idade, adentrou a residência da mesma e tentou estuprar referida criança. Por sorte, a mãe da menor retornou em seguida encontrando o tarado com a menina, evitando a consumação do delito. O criminoso foi autuado em flagrante pelo delegado Vítor Pascoal Devani, funcionou como escrivão José Pedro Soares Filho. Logo que a mulher deu o toque, né, que tinha acontecido, eu fui lá em cima, né, um caso super, nossa, grave, né, gravíssimo. Eu fui e consegui encontrar o tarado e dei a voz de prisão nele, e é um caso que repercutiu muito, repercute até hoje, né? Sim, penso que sim, quando é pela pedofilia, ainda mais uma criança, né? Isso, a gente não está falando de uma adolescente, de uma criança que vai ficar com a sua vida marcada aí. Exatamente. Doutor, e como investigador, além desse caso que foi o primeiro e que o senhor teve sucesso, teve algum que foi difícil? Teve alguma ameaça? Me fala um pouco desse período que o senhor foi investigador, porque depois o senhor virou delegado. Você vê, isso já faz mais ou menos uns quase 50 anos, né? Era bem diferente, né? Aqui a gente investigava por furto de bicicletas, né? Hoje eu acredito que nem se investiga muito de tanto furto que existe, que tem de bicicleta, não dá conta, né? Vamos dizer, a polícia não dá conta de investigar a polícia. Então era muita coisa assim, se investigava bicicleta, se investigava furto de boi, de vaca, em pasto, esses vamos dizer assim, crimes menores, né? Investigava bastante. Hoje, parece que infelizmente, né, a polícia não tem nem condições de investigar todos os crimes pequenos, né? Vai passando por cima e vai fazendo outros. Mas... Então aí eu tenho que fazer uma intervenção. O senhor está dizendo então que a criminalidade dos autos, dos mais perigosos, ela aumentou então? Aumentou e muito, né? Hoje tem, infelizmente, esse PCC, crime organizado. Esses crimes organizados, que são muitos, né? E é difícil de trabalhar contra esses marginais, né? É muito complicado mesmo, né? Eu imagino que seja uma grande diferença. O senhor está falando da década de 70, o senhor entrou em 76. 76. Aí em 80 já estava ali, 86 com 10 anos de expertise. Sim. Mas ainda assim, na década de 80, a gente não tinha internet, não tinha tanta viatura. Imagino que a linha telefônica na época era muito cara. Para a pessoa ter uma linha e ligar era difícil, era o valor de um automóvel. Isso. O telefone ainda era aquele que você pegava e ouvia, esperava até sair a ligação, não saía. Bom, isso é o telefone, né? Não tinha celular nem nada, nem pensar, né? Imagino que os entraves eram muitos. Exatamente. Nós tínhamos dificuldade de viaturas. Não tinha viatura. Cada delegacia tinha uma viatura. Uma viatura que era compartilhada com a polícia militar. Certo? Usava a polícia civil e usava a polícia militar.
uma viatura somente. Era muito, muito, muito difícil mesmo para se trabalhar na época. Munição era difícil, arma de fogo. Quando eu saí como investigador de polícia, eu precisei comprar minha arma. E a arma que tinha por aí, nós usávamos, era arma que tinha sido apreendida, mas arma ruim, arma cheia de defeitos. Então, é melhor se comprar uma e você fica... Naquela época, doutor, a criminalidade já tinha arma melhor do que os policiais? Não, não tinha. Não tinha. Isso acontece agora, né? Isso acontece agora. Acho que a internet facilita isso. Naquela época não tinha, né? Hoje se fala em fuzil, só fala em fuzil mais, metralhador e fuzil. Na época era um revolvinho 38. Não é um revolvinho, é uma bruta arma, né? Um revólver. Apesar de aposentado, o senhor anda armado ou prefere não? Eu não ando armado. Sou sincero, não ando armado. Eu tenho arma, mas eu posso ter essa arma, né? É um revólver, um 357, mas não ando com a arma, não. Eu creio em Deus e fé. Doutor, fé. Eu gostaria de falar do momento que o senhor migrou, né, deixou de ser investigador. O senhor falou que foram 12 anos como investigador e depois 30 anos como delegado. Isso, acredito que exatamente. tenha muita história aí. Isso, como que foi virar delegado? Então, e aí a maior parte foi aqui em Catanduva, né? Todo mundo conhece o senhor foi. aqui. Eu trabalhava em Itajubi, já de Novo Horizonte, eu fui para Catanduva, aliás. Eu fiquei 2 anos aqui e, como investigador, eu fiz uma permuta com outro investigador e eu fui para Itajubi. E lá, quando eu cheguei, eu encontrei um delegado, foi praticamente um pai para mim, foi um anjo, o Dr. Nilson Valdir Bolzani, um baita de um amigo fantástico. Ele fez tudo, sabe? Ele fez eu dar conta de que eu realmente tinha que estudar, né? Ele falou, você vai ficar investigador a vida inteira, você está novo, vai fazer o curso de Direito, sabe? Mas eu falava para ele, mas eu não tenho condições, né? Eu falava, você tem um carrinho, eu tinha um Volks. Ele falou, vende o carro e vai investigar, Vai estudar. E vai estudar. E eu pensava, né? E eu estava já quase para casar, né? Aí eu me casei, aí falei para minha mulher, olha, eu acho que eu tenho que fazer o curso de Direito. Ela falou, se você for fazer o curso de Direito, eu vou fazer de Letras. Eu falei, então faz. Eu morava aqui em Catanduva, né? Olha que legal, um acabou apoiando o outro. Isso, exatamente. Aí eu fui fazer o curso de Direito em São José do Rio Preto. Vamos falar o nome da esposa, ela está assistindo, depois ela está assistindo e fala, você não falou meu nome. Solange Maria Ronque Artuso, minha companheira e minha esposa, já de 44 anos de casado. Eita. É um tempo... E os filhos, quantos filhos? Filhos, um só. Tenho só um, meu filho tem 38 anos de idade. Bom, eu interrompi o senhor na época que o senhor estava migrando para ser delegado. E teve um paizão aí que esse... Exatamente. Ele mudou a tua vida. Mudou. E aí eu fui estudar, me dei muito bem na faculdade, eu fazia questão de sentar na primeira carteira nós tínhamos mais ou menos uns 100 alunos na classe, era em São José do Rio Preto, na FADIR, antiga Faculdade de Direito, nem existe mais, é outro nome agora. E eu tinha assim uma certeza de que eu iria chegar a delegado. Porque eu levava muito a sério, né? Eu ficava na primeira carteira, como eu disse, né? E estudava, tirava notas muito boas. E isso foi durante 4 anos. Antigamente era 4 anos de faculdade. Bacharelado em Direito. Isso, bacharelado em Direito. E após os 4 anos, eu comecei a estudar, me preparar para delegado, inclusive participei de muitos cursos, né? Eu faço questão só de mostrar as feras que tinha aqui, que eu participei desse curso, desse concurso. Curso sim, não é concurso não, espera lá. A primeira semana de estudos jurídicos realizadas de 24 a 28 de outubro de 83, ministradas pelos doutores. Olha as feras que tinha. René Ariel Dotti, Paulo Salvador Frontini, Valdir Troncoso Pérez, Sérgio do Rego Macedo e Eduardo Gabriel Saad.
se é novo, talvez não tenha conhecimento desses criminalistas, né? Mas era criminalista de primeira mão, né? Criminalistas super conhecidos e que valia a pena assistir um simpósio compondo eles. E né? pelo que o senhor coloca, um conteúdo que o senhor traz até hoje. Sim, sim, exatamente, né? Não era simplesmente participar para ter o certificado, era participar para ganhar o conhecimento. Para ganhar conhecimento, exatamente, né? Eu tenho todos os certificados, mas valia realmente era o conhecimento, né? Conhecimento e os livros, né? Os livros, todo dia eu estudava, por 3 anos eu estudei, né, para preparar para o concurso, até chegar, abrir o edital de concurso, eu fiquei 3 anos estudando todo dia. Doutor, e desses 30 anos como delegado, quantos anos em Catanduva? Como que foi esse período? Eu ingressei na carreira de delegado e fui, de início, me mandaram para a delegacia de Santana da Ponte Pensa, o delegado geral, né? A delegacia da Santana da Ponte Pensa é uma cidade para frente de Jales, bem próximo ali de Jales, né? É uma cidade pequena, mas tinha, assim, alguns problemas políticos, né? Isso tem, né? Mas fui lá com tanta tranquilidade, me dei bem lá, mas eu fiquei também pouco tempo lá. Fiquei 6 meses lá. Aí abriu vaga aqui, o delegado de Palmares Paulista, não se deu bem aí, não achou, ele morava lá para a região de Ribeirão Preto, aí ele foi para, não sei se foi Taquaritinga, por ali. Como abriu aí agora me interessa, né? Eu vou para a minha região, né? Sim, perto de casa. Perto de casa. Aí eu pedi para o delegado do regional, na época era regional, né? E falou, não, vamos ver sim, isso aí, porque continua na nossa região aqui, que é a mesma região de Rio Preto, né? E fui para Palmares Paulista, onde eu fiquei 2 anos trabalhando lá. Aí minha mulher ingressou no concurso de escrivã, certo? E aí ela veio para Catanduva. Aí como eu estava em Palmares Paulista, me interessava estar aqui em Catanduva, né? E aí eu consegui também transferir para cá. Eu fiquei aqui mais ou menos 29 anos trabalhando como delegado. Um ano foi entre Santana da Ponte Pensa e Palmares. Não, fiquei 2 anos em Palmares. Então, 27 anos aqui na cidade de Catanduva. Desses 27 anos, doutor, qual o período mais difícil? Quais as principais dificuldades? Equipamento, estrutura? Sim, equipamento foi a primeira coisa que nós encontramos, né? Eu vim para cá, como eu disse, consegui uma viatura, eu encontrei uma viatura totalmente danificada e era a única. Eu consegui fazer uma reforma naquela viatura e nós começamos a trabalhar aqui na delegacia, em frente à cadeia, aqui na rua Pernambuco, 1120. Para o pessoal se posicionar, aquela que é vizinha do SESC. Exatamente. Então, porque eu cobrava deles, precisamos trabalhar, né? Ele falava, trabalhar como? Nós não temos sequer uma viatura. Então, foi muito difícil, né? E a gente ainda vivia aqueles problemas como investigador, como eu citei já como investigador. E foi aí que começamos a trabalhar e demoradamente, vamos dizer assim, né? Começaram a vir viaturas e munição, armamentos, né? Então, foi melhorando. E chegou num momento aí que está ótimo, acho que para a polícia. Quando eu saí estava muito bom também, tinha viaturas bastante, que nos dava o aval de fazer um bom trabalho. Pela data que o senhor falou que o senhor ingressou como investigador e depois como delegado, o senhor pegou a tecnologia chegando, né? Sim. Chegou a internet, sim. Penso eu que várias mudanças ocorreram, sim. Né? Se hoje o senhor estivesse na ativa, vamos fazer assim um jogo, eu estou na ativa hoje e não sou aposentado, o que o senhor implantaria de diferente que hoje tem, que o senhor fala, nossa, isso na minha época eu ia prender um monte de bandido ou ia agilizar as ocorrências? Eu acho que hoje o momento é a inteligência artificial, né? Isso aí tá uma coisa que está evidente aí, que é muito bom. Mas nós tínhamos, hoje se tem assim, muito, infelizmente, muita
moleque ainda, que não tem sequer 18 anos, fazendo tráfico de entorpecente. Se você prende uma pessoa aqui que tem um determinado percurso lá dele, já em seguida outro assume. Então é uma dificuldade. E quando vai para o judiciário, essa é a pergunta, essa é a questão. O judiciário ajuda ou atrapalha? Olha, ajuda. Eu tive muita ajuda do judiciário, né? Nossa, eu tive uns juízes que passaram por aí, fantástico, né? Nossa, e deram muito apoio, né? Promotores também. E a tal frase, a gente prende, já como jornalista, entrevistei muitos policiais, né, PM e militar e civil também. Tiago, a gente prende e a justiça solta. Existe isso ainda, doutor? Isso foi um problema? Não, é um problema? Não vou dizer que era uma coisa grande, que se tinha isso aí, assim, todo momento. Não, era raro, mas tinha. Nós prendemos traficante que a gente ficou na cola, vamos dizer assim, como falar, na cola desse traficante por vários meses. E na hora que nós prendemos, a juíza soltou porque disse que não era tráfico, era para uso entorpecente. As porções enormes de cocaína, sabe? Pô, aqui chateou demais a gente. Isso que eu ia perguntar, desanima para seguir o trabalho? Desanima, mas em seguida a gente esquece aquilo, né? E vamos tocar, né? Porque já tinha outros também. Quando o senhor fala vamos tocar, me lembrou a palavra tocaia. Vocês faziam tocaia? Fazia, sim. Nas biqueiras? Sim, e muito. Como que era? A gente ficava, tinha sempre binóculos, e nós ficávamos à distância, né? De preferência, como nós já tínhamos uma viatura que não era das cores da polícia, e ficava de uma certa distância. Às vezes você pedia o favor para alguma casa, alguma residência, para que a gente fizesse a filmagem dessa venda de droga aí. Alguns até aceitavam, outros não, ficavam com medo. Me dá? Não, não dava, né? Medo, mas a gente também procurava fazer assim, sem que à noite, casa fechada, se ficava ali como se invadisse o terreno da pessoa, né? Mas já estava combinado de ficar ali durante a noite fazendo lá. Doutor Pedro, aqui em Catanduva, no período que o senhor foi delegado, tem algum caso que você fale assim, Tiago, esse arrepia, esse deu medo, ou esse eu fiquei extremamente feliz? Qual é o caso de destaque, sem citar nomes, logicamente, que o senhor pode lembrar? Olha, um caso assim que era difícil de prender, nós prendemos um sujeito que ele tinha uma casa com paredão enorme, uma muralha inteira. Então, nós conseguimos pular aquela mureta, vamos dizer assim, mas era alto. Era um muro alto. Um muro alto, exatamente. E só tinha como se fosse um buraquinho para ele se conversar ou passar droga, né? E fomos procurando as coisas. Lá no fim nós achamos o dinheiro que ele pegava das vendas de droga, ele guardava dentro de uma lata de massa tomate dentro da geladeira. Não foi encontrar o dinheiro. São casos assim que a gente lembra rapidamente, né? Mas tivemos muitos casos e no momento não vem assim à mente. Quando o senhor fala do treinamento para investigador, né, lá atrás, no começo da entrevista, Sim. Também tem o preparo e todo o estudo para ser delegado. Sim. Existe aquele feeling de, na hora que o senhor se depara com um flagrante, no caso do pedófilo lá em Novo Horizonte, Sim. existe uma expertise e um treinamento para falar assim, esse está mentindo, aquele está falando a verdade. Ou o corpo fala, né? Sim, a gente sim, teve psicologia na faculdade de jornalismo, o cara cruzou o braço e ele não quer falar. Deve ter todo esse treinamento. É difícil encontrar, né? Mas tem os caras frio que a gente fala, né? Frio que mente, não aceita de jeito nenhum, e ele que praticou o crime, né? Então, é isso aí. Mas eu assim, não tive
tantos problemas, né? Quando a gente já ia naquela pessoa, é porque já tínhamos conhecimento mesmo, conhecimento farto de que ele era o traficante, que ele era a pessoa que estava passando droga. Brincando com o futebol não dava o bote errado. Não, né? não dava bote errado, não. Doutor, e como que está a vida do senhor hoje? Aposentado, novo aí, ó, com a esposa, com o filho. Como que é esse outro lado do balcão? Não, eu aposentei porque chegou um momento, né? Eu aposentei com 63 anos de idade. Eu acho que estava no momento, né? Minha mulher já tinha aposentado também, né? Meu filho já estava lá no sul, ele mudou lá para o sul, agora ele está para cá. A profissão dele qual é? Ele é advogado e tem uma loja de calçado Santa Lola. Seguiu o pai no direito, mas não na área da polícia. Não, na área não, né? E inclusive está montando uma loja aqui em Santa Lola, aqui em Catanduva. Já chegou faz 15 dias e já está aí. Que legal, que legal. Vamos trazer ele num outro programa aqui que fala de empreendedorismo e entrevistá-lo. Vamos, sim. Isso é legal, isso é legal. E a esposa aposentada também? É aposentada. Minha esposa trabalhou, foi bancária, né, alguns anos, e depois, quando surgiu um ingresso para concurso de escrivão de polícia, eu consegui convencer ela que seria um bom negócio. Né? Meio assim ela foi e fez, né? E hoje ela está aposentada, a aposentadoria é boa, vamos dizer assim. Então ela me agradece porque eu consegui fazer com que ela prestasse o concurso. Doutor Pedro, nós estamos chegando no final do nosso programa, mas não antes de eu tocar no tema que a gente combinou antes, sim, que era o seu relacionamento com o falecido jornalista e vereador, o Chaves, né? Chaves foi vereador atuante nessa casa, né? Na década de 90 ele fez um bom trabalho aqui, infelizmente não está mais conosco, mas deixou o seu legado, deixou sua história. Hoje o jornal Realidade é um dos jornais que mais divulga o trabalho das polícias. Eu gostaria que o senhor citasse como que era esse relacionamento, porque o Chaves todo dia queria matéria o Chaves e todo dia o senhor tinha matéria. Todo dia. O Chaves, ele me procurava sempre, ele me falava, doutor, o senhor precisa me ajudar, porque eu preciso de reportagem. Eu falava, não pode deixar, o que eu puder, Chaves. Então eu tinha um relacionamento muito, muito bom, bom demais. E ele era muito bacana, né? Você falava para ele, ele obedecia, falava, Chaves, não, aqui você não filma, não filma. Ele, sabe, ele respondia o que a gente fazia. E ele gostava, eu me lembro, assim, de mostrar, por exemplo, um acidente que teve morte lá. Ele queria mostrar a pessoa morta ali. Ele queria polêmica. Ele queria polêmica. Não, faz isso, né? A distância, você mostra o veículo aí, tudo. Né? A gente dá risada hoje, mas é uma coisa séria, né, doutor? Que não e pode. Os traficantes, ele queria tirar a fotografia do traficante. Se não tirar a fotografia, não tem graça, perde um pouco. Não, ele tinha mania, às vezes, de chegar com o microfone e perguntar por que você fez isso pro bandido. Sim, ele era muito bom. Ele era uma pessoa, assim, bacana, que assim nos fez convencer de que realmente precisava de usar o trabalho dele, né? Usava para ele e para nós também, para que os cidadãos vissem que nosso serviço estava dando certo, nós estávamos fazendo o correto, né? Qual a sua opinião em relação ao trabalho da mídia, da imprensa? Olha, o que eu disse para você, eu sempre me dei muito bem com a mídia, viu? Muito bem mesmo, nunca neguei nada. Foi assim maravilhoso a nossa participação e só tenho assim a agradecer tudo o que eles fizeram, né? E nos ajudava e nós éramos ajudados. Eu que tenho que agradecer o senhor, doutor Pedro Antônio Artuso, muito obrigado. Tem algum assunto que eu não falei que o senhor queria falar? Que a gente está pondo um ponto final aqui. Eu creio que não. Acho que nós falamos basicamente tudo aí. O pessoal de casa pôde conhecer um pouquinho do senhor. Sim. Acho que o pessoal mais ou menos me conhecem, né? Mas é bom falar novamente sobre a polícia, né? Que a polícia civil
eu tenho uma eterna gratidão pela Polícia Civil, né? Eu digo sempre que se eu tivesse que voltar no tempo, eu seria delegado de polícia novamente. Tanto que pela gratidão que eu tenho pela Polícia Civil. Foi a minha vida ali, se hoje eu tenho pequeno patrimônio, devo à Polícia Civil. Mas trabalhei para isso. Obrigado, doutor. Foi um prazer, viu? Para você que acompanhou o nosso programa, muito obrigado pela audiência. A gente pede que você divulgue esse link. Nós estamos no YouTube e esse canal precisa chegar para as pessoas de Catanduva, para as pessoas da região, para saberem das entrevistas que estamos fazendo, tá bom? A gente volta numa edição especial. Até a próxima. Muito obrigado pela audiência. Tchau, tchau.